O vídeo de hoje terá uma abordagem um pouco diferente. A gente vai tentar analisar aqui como um determinado jogo foi feito. A gente vai trazer isso para a Unity, tá? Para o nosso meio e tentar entender o que o desenvolvedor fez ali naquele tempo de jogo utilizando os recursos, as técnicas do motor de jogo. Agora, é claro que nem todos os jogos foram feitos na Unity, mas a gente vai trazer todos esses jogos que a gente analisar para dentro do motor de jogo Unity. Então, por exemplo, se o personagem colidiu com um coração de vida, por exemplo, que tipo de colisão foi feita? Será que houve alguma colisão? Que tipo de método ele utilizou? Ele utilizou trigger ou não? Então a gente vai tentar agora entender um pouco mais sobre as técnicas utilizadas pelos desenvolvedores de jogos e tentar agregar um pouco mais no nosso conhecimento para que a gente entenda, para que a gente se situe um pouco mais dentro desse mundo do desenvolvimento de jogos. Bom, o primeiro jogo que eu vou trazer aqui não é um jogo desconhecido para mim. Esse jogo aqui, ele é feito a partir do meu curso. Então a pessoa que comprar o meu curso vai conseguir desenvolver esse jogo. Por que eu estou pegando esse jogo? Porque eu sei exatamente como foi feito. Porque fui eu que fiz. Então eu vou trazer as técnicas que eu utilizei desse jogo aqui para o vídeo e você vai entender um pouco mais sobre o que tipo de raciocínio eu tomei para desenvolver esse jogo. Bom, então esse aqui é o meu site, tá? Você pode acessar o criandomeujogo.com. É um site destinado a desenvolvedores de jogos e eu tenho muito material aqui. Eu tenho aulas gratuitas, a parte de assets está em construção, cursos, que é o curso que eu ofereço, que a gente vai aprender a criar esse jogo agora do vídeo. Jogos, aqui tem a aba de jogos que tem todos os jogos que ou eu fiz ou que eu participei do desenvolvimento. Então eu coloco aqui uma breve descrição, o tipo, quantos jogadores, o gênero, plataforma, engine, tempo de desenvolvimento, autor. Bom, e todos estão aqui, ó, são 5 jogos. Se você quiser dar uma olhada, você já pode jogá-los dentro do meu próprio site mesmo, porque eu exportei todos na versão WebGL da Unity. Então, se quiser jogar, fica à vontade. Então vamos lá. Eu vou partir aqui agora para o nosso primeiro jogo, The Castle. Vou clicar aqui em jogar agora, ele vai abrir para a gente a versão WebGL do jogo. Bom, então vamos lá. Eu estou aqui na versão standalone do jogo para jogar. Às vezes eu vou abrir aqui o editor para a gente entender um pouco mais sobre como o desenvolvimento do jogo foi feito. Então aqui de cara a gente já começa a pensar e a trazer, né, os recursos que foram adotados lá da Unity aqui para o jogo. Então a gente consegue ver aqui a primeiro momento que existe um HUD, tá? Que existem os textos na tela, que existem os botões. Então a gente consegue já determinar que foi utilizado um canvas. Tá? Um canvas é aquele objeto que te proporciona trazer todas as informações, botões, textos para frente da tela do nosso jogo. Então aqui foi utilizado botões. Aqui a parte de fundo, a gente pode ver que ou foi feito por uma imagem ou tilemap. Tá? Nesse caso eu utilizei tilemap, porque como eu utilizei tilemap no jogo todo, eu simplesmente abri uma cena nova, eu fiz os tilemaps que eu precisava de fazer, aqui também desenhei uma cena e aproveitei já de menu. Tá? Então vou dar um New Game. Quando deu um New Game, você percebeu que trocou de tela. O que acontece isso dentro da Unity? Como é que acontece, né, essa troca? A Unity ela carrega uma nova cena e foi isso que eu fiz. Eu mandei carregar uma nova cena, ele descartou a anterior e agora ele carregou essa nova cena. Bom, aqui nós temos já um jogador, nós temos o nosso personagem. A gente pode ver que ele utiliza de animação. Animação essa que a gente percebe que é a clássica. Por quê? Porque existe uma troca de imagens, de sprites nessa cena. Então a gente pode ver que poucos frames foram utilizados. Aqui, se eu não me engano, foram 4 frames. Então beleza, então significa que o desenvolvedor utilizou uma animação
com frames, com trocas de imagem. Beleza. Agora a parte de trás, a gente pode ver também que existe animação nas velas, aqui nas tochas. Como é que será que o desenvolvedor fez esse tipo, né, de iluminação? Será que essa iluminação aqui é real ou é uma iluminação artificial, fake? Bom, nesse caso, eu utilizei um plano com uma textura branca, tá? Para simular o glow, né? Que é essa dispersão da luz de forma circular no ambiente. Então, por que um plano branco? Porque a partir do branco, você pode originar qualquer outra cor. Você pode sobrescrever as cores. Agora, quando você já tem uma cor em um plano, por exemplo, um plano preto, você não vai conseguir sobrescrever, por exemplo, uma cor branca, uma cor muito clara nele, por ele já ser preto. Então, a partir do branco, a gente pode sobrescrever qualquer outro tipo de cor. Então, beleza. As tochas também foram feitas de animação clássica, frame a frame. Aqui são 2 frames que foram utilizados. Então, como é que é feito isso? Na timeline, a gente vai colocar os 2 frames, um após o outro, e depois dar play nesse tipo de animação. E é só isso mesmo que foi feito, essa iluminação, essas tochas aqui do nosso cenário. A teia de aranha ali. A teia de aranha também tem uma animação. Como é que ela foi feita? Na timeline também, mas aqui nesse caso, eu coloquei o pivô dela aqui no canto esquerdo superior e aumentei e diminuí a escala, certo? Então foi só isso. Então fiz uma animação para cada objeto. Bom, nosso personagem também utiliza de movimentação. A movimentação aqui foi feita a partir dos eixos horizontal e vertical. No caso aqui somente horizontal mesmo. Então eu peguei aqueles eixos já pré-definidos da Unity no Input Manager e eu fiz um pequeno if. Se o horizontal é positivo, significa que o player vai para a direita. Se o horizontal é negativo, ele vai para a esquerda. E depois disso eu fiz um sistema de movimentação que utiliza o Rigid Body, tá? Rigid Body Velocity, para fazer essa velocidade para a direita ou para a esquerda. Bom, então vamos lá, vamos seguindo aqui o jogo. Olha só, aqui nós temos o nosso primeiro personagem, né? O nosso primeiro inimigo. O inimigo funciona da seguinte maneira. Eu vou subir aqui para você ver que tem outro inimigo aqui e os morcegos, né? Bom, o inimigo está ali em cima. Como é que ele foi feito? Eu simplesmente fiz ele andar de ponto a ponto. O que significa isso? Significa que tem uma posição A e uma posição B. Então o objeto vai ficar movimentando de um ponto a outro. Então se a minha posição é igual à posição A, eu devo ir para B. Se a minha posição é igual a de B, então eu devo ir para A. E qual o tipo de função da Unity que eu utilizei ali? Como é que o desenvolvedor, nesse caso, pode trabalhar para fazer movimentação? Existem vários casos, vários tipos de movimentação. Existe aquela que você coloca um mais igual do Transform Position. Então a posição dele é a própria posição mais a diferença de posições entre o inimigo e ele, tá? E depois você pode multiplicar pela velocidade, então ele já vai começar a fazer já essa translocação. Nesse caso eu utilizei o método Vector3 Move Towards, que é para ele mover de um ponto ao outro também. É um método próprio para isso. Por que o Move Towards e não outros tipos de movimentação? Porque o Vector 3 ou Vector 2 Move Towards, ele vai de encontro ao centro. O pivô do objeto vai de encontro ao pivô do outro objeto. E ele realmente fica centralizado. Então não tem, pelo menos até agora, eu não vi problema algum de movimentações ali com uma pequena discrepância de diferença de posições. O que tem bastante, acontece bastante, né, quando você não utiliza isso. Porque o objeto ele se move em direção a um ponto, mas ele não sabe quando ele deve parar de movimentar, certo? Bom, então é isso. Como é que eu fiz agora aqui a parte das armadilhas? A parte da armadilha é simplesmente frames, animação clássica novamente, tá? Dessa armadilha correndo numa timeline.
E num determinado frame X, eu simplesmente habilitei a colisão, tá? Dessa armadilha. Eu habilitei o collider, o box collider. Vamos passando aqui agora para a nossa cena. Como é que o inimigo me ataca? O inimigo me ataca porque existe um collider na frente dele. O collider ele está junto com a skin, porque a skin ela dá o flip na horizontal. Então se ela dá o flip na horizontal, consequentemente o collider também dá um flip. Então o collider sempre vai estar à frente do inimigo. E como é que ele me ataca? O collider está em trigger, tá? Sempre vai estar em trigger. Quando o trigger trouxer algum collider do player, ele vai fazer a animação. Ele para tudo que ele está fazendo, a translocação, a movimentação dele no cenário, e ativa a animação dele de ataque. Na hora que ativa a animação de ataque, em um determinado frame, ele ativa o trigger do dano, tá? Então, um determinado frame é o frame que ele ataca. Se o trigger do dano colidiu comigo, ele vai tirar uma vida de mim. Simplesmente isso. O nosso jogador também, se você atacar 2 vezes, você vai ver que ele vai ter um combo. Eu não deixei explícito para o jogador, mas com o tempo, quando ele for jogando o jogo, ele vai entender que o primeiro ataque causa 1 de dano e o segundo ataque vai causar 2 de dano. Aqui tem um fantasma. Então aqui tem um macete, né, para você conseguir passar por ele. Porque o fantasma por si só... Olha só, tomei dano. Eu tinha que usar o dash do personagem para que eu chegasse aqui nessa lacuna, né, para eu esconder do inimigo. O fantasma é a mesma coisa também da caveira. Então, nesse caso aqui, ele corre de ponto a ponto. Agora eu morri. O que aconteceu? Eu perdi todas as vidas. Existe um contador no meu jogo de vidas que, todas as vezes que eu estou mudando, o contador decrementa 1 de vida. Ou, dependendo do inimigo, né, decrementa 2 de vida. Eu utilizei um outro canvas, tá? O mesmo canvas na verdade, mas um outro painel. E esse painel, ele se torna visível quando o meu jogador morre. Então beleza, esse aqui foi o primeiro mapa. Eu vou agora te mostrar aqui os próximos mapas. E agora a gente vai ver uma outra visão aqui do jogo para você entender como é que foi feito o cenário. Bom, tem aqui para eu te explicar alguns macetes, né? Então vamos lá, olha só. Aqui tem planos de estrelas. Eu só coloquei os planos de estrela onde o jogador consegue ver com a câmera. Olha só. Então eu rodeei o castelo. Eu sei que aqui a câmera do jogador não vai conseguir enxergar, não coloquei. Aqui em cima coloquei uma vida aqui em cima também para o jogador pegar. Essa foi a decoração do meu jogo aqui, dessa primeira fase. Beleza, eu vou agora aqui dar Start no jogo, eu vou colocar o jogador para entrar na segunda fase. Quando eu trago ele para o final, tem uma porta. A porta tem uma vida. Então essa barra de vida, ela também é uma barra que tem uma textura. A textura sabe quanto é 100% da vida. Então, a partir do 100% da vida, ela vai decrementar a sua escala quando o jogador realizar o dano em cima daquela porta. Você viu também que a porta ela tem uma animação. A animação ela é jogada um pouco para trás. É a mesma coisa. Sempre quando é infligido dano na porta, ela vai disparar aquela animação. Certo? Aqui é uma fase de transição. Tá? Aqui é uma fase onde o jogador vai pegar um coração de vida. Só para melhorar mesmo para o jogo dele. Por se tratar de um jogo um pouco mais difícil, então eu estou dando um coração de vida de graça aqui para ele. Como é que eu fiz esse tipo de coração aqui ficar em cima da mesa? Será que existe realmente um collider em uma mesa aqui para o coração ficar pulando? Não existe. O que tem aqui é simplesmente uma textura, né, de um objeto. E essa textura ela está por trás, uma camada atrás, um sorting layer atrás do nosso jogador e de outras coisas também.
E o que é esse sorting layer? Sorting layer, a gente pode pensar que é uma dimensão de layers. Então você pode criar várias dimensões de layers, vários sorting layers. E eu posso colocar um sorting layer à frente, ou seja, tudo que significa personagem, eu coloco no sorting layer player, por exemplo. Tudo que é decoração, eu crio um outro sorting layer e coloco atrás do sorting layer personagem. Então, cada sorting layer vai ter centenas de layers, começando do zero, tá? O zero pode ser o ponto de partida deles. E então, existe uma série, né, de dimensões, de camadas que existem. Então, beleza. Essa foi essa explicação aqui de como eu fiz aqui o cenário, né, o background. A vida, como é que ela foi feita, essa vida? Ela é um objeto que tem um collider, tá, em cima dela. Como é que é feito esse collider? É um collider que ele tem um trigger, tá? Um collider que está ativado o trigger. O que significa o trigger? Significa que ele colide com qualquer outra coisa, porém ele não vai repulsar a colisão de outros objetos da cena. Então ele vai deixar qualquer objeto passar por ele. E ele vai verificar que ele foi colidido. Mas os outros objetos não vão nem saber que colidiram com ele fisicamente, é claro. Então não vão ser jogados para trás, por exemplo, ou para cima, detectando colisão verdadeira. Mas sim somente colisão por código. Bom, então o personagem aqui vai receber, né, a vida. Você pode ver que o coração ele está com um tipo de animação aqui que é de esticar, né, encolher. Esse tipo de animação, você pode ver que é uma animação que ela é um pouco mais viva. Como é que eu fiz essa animação? Foi a partir dos princípios da animação, tá? Stick e puxa. Então, como é que eu fiz isso aqui? Eu fiz o coração abaixar primeiro, para que ele pegue o impulso, depois se esticar muito na subida dele. Na parte de cima, você pode ver, quando ele atinge o seu auge aqui no topo, ele encolhe um pouco. E depois faz o movimento inverso de descida, tá? Então, é uma das coisinhas aí da teoria da animação aí que vale a pena muito se aprender, que deixa as animações aí um pouco mais cartoonizadas também. Bom, aqui terminando agora esse mapa, coloquei um sort layer à frente, tá? Então existem decorações que estão à frente do sort layer do player. Para ele fazer essa brincadeirazinha aqui de passar por trás das decorações. Então aqui eu estou batendo na porta, a porta tem vida, ela tem um código de vida. E agora eu cheguei aqui nessa fase. Como é que foi feito, como é que foi pensado essa fase? A gente pode ver aqui que existem dois caminhos. Olha só que legal. O caminho de cima, que aparentemente é o mais perigoso, e o caminho de baixo, que é o mais simples. O de cima, ele vai ganhar um prêmio. Então você vai recompensar o seu jogador. É que ele vai ganhar 4 de vida, 4 corações. Que para esse jogo aqui, no caso, é muito importante você conseguir vida. Só que a parte de cima você pode ver que tem um mini boss. Eu simplesmente aumentei a escala do objeto, no caso o inimigo, dei para ele 1 de dano a mais e dei também para ele, acho que 2 ou 3 de vida a mais, tá? Para que ele se torne o diferencial aqui desse caminho, que ele deixa o caminho um pouco mais difícil, né? Talvez bem mais difícil. Por quê? Porque quando eu aumentei a escala, o range, né, a distância também, dele visualizar o player também é maior. Então o jogador aqui tem que utilizar muito o dash, né, com o deslize dele. Ele precisa atacar o inimigo e voltar, atacar e voltar. Bom, você pode ver aqui que tem vários dispositivos de áudio aqui, porque existem vários morcegos. E todos eles estão parados. Por quê? Eu vou te mostrar aqui no gameplay o que vai acontecer. Então aqui o personagem ele vai utilizar o dash dele. Como é que foi feito o dash? Foi feito um ADD Force, tá? Vou matar aqui os morcegos. O dash é um ADD Force para a direita ou para a esquerda. Para você ver uma coisa, o dash ele vai em linha reta, ele não cai. Por que isso?
Se eu tivesse simplesmente feito um add force da Unity, você não concorda que ele ia pegar a escala de gravidade do personagem e ia fazer com que o personagem descesse, né? Que seria uma coisa normal. Eu simplesmente coloquei a escala de gravidade para 0, até o dash terminar. Então, é como se a gravidade dele fosse nula enquanto ele está no dash. Certo? Agora tem a parte dos morcegos. Uma parte aqui bem complicada. Aqui você precisa destruir todos os morcegos, né? Matar os morcegos. Só que se o morcego ficar meio segundo perto de você parado, ele começa a te dar 1 de dano por segundo. Então é por isso que eu utilizei o dash e jogava, né, o ataque para cima do morcego. O morcego, você percebeu também que ele cai do cenário. Isso é uma coisa também muito legal, porque dá um pouco mais de brincadeira, né? Um ar mais de brincadeira para o jogo. O morcego ele poderia cair no cenário, só que eu fiz com que a gravidade dele e a colisão dele, no caso a colisão, se extinguisse. E a gravidade, eu coloquei o gravity scale dele em um número muito alto, para ele cair bem rápido. Então ele vai cair do cenário e depois desaparecer. Bom, agora vi aqui agora a parte, né, do chefe, do mini chefe. Então qual que é aqui o jeito da gente matar eles? Eles não vêm pelas costas. Por que não? Porque eu coloquei somente o collider de percepção do player na frente. Então é uma coisa que o jogador só vai descobrir isso só jogando. Bom, você pode ver também que o inimigo ele fez uma mudança de animação. Ele estava em run, andando, e também estava atacando. Só que agora eu joguei essa animação para dead, né? Que é morto. Então tomou outra animação. E essa outra animação não tem volta. Não tem lá no Animator uma setinha ligando para parado ou ligando para run. Eu simplesmente deixei a animação dele correr, tá, naquela caixinha mesmo de animação, da animação de morte. E a animação está parada. E o que eu fiz aqui para tirar os colliders? Eu simplesmente desliguei, tá, os colliders do nosso inimigo. E o script também. Então é só desligar os componentes do inimigo. Aqui também eu fiz uma brincadeira que se você ficar muito perto da porta, o outro inimigo consegue saber que você está ali atrás da porta, pelo range dele. Bom, aqui a gente matou os inimigos. E a gente vai passar agora de fase aqui rapidamente, para a gente já ir para a fase do chefão. Bom, então vamos lá. Eu passei também, tinha uma outra fase do jogo, mas a gente já viu muita coisa ali interessante do desenvolvimento. Agora eu já vou passar aqui para a briga com o chefão. Como é que foi feito? Aqui esse primeiro instante, antes da gente chegar na sala dele, é tudo tile map, tá? Não tem outro tipo de técnica, por exemplo, que eu utilizei. Eu peguei um tile map aqui roxo, bem escuro, e um tile map roxo mais claro. E eu colori o cenário, só isso. Tá? Bom, as tochas também a mesma coisa daquela tocha inicial. E aqui uma porta também a mesma coisa. Então o personagem está passando por fases, né? Cada porta significa você passar de fase do jogo. Agora a gente vai iniciar aqui a briga com o chefão. Vou dar um pause no jogo para a gente entender como é que foi feito o cenário. Bom, a primeiro momento você já viu que a câmera já mudou. Então, em vez daquela câmera centralizada ali no nosso personagem, vendo uma pequena fatia do cenário, eu quis dar uma sensação de imensidão para o jogador. Tá? Então, o jogador agora se vê no papel de uma figura pequenina, mais frágil também, que precisa de usar de artimanhas para derrotar agora o boss final do jogo, tá? O chefe. Então, como é que eu fiz isso? Bom, a câmera eu simplesmente reajustei ela, tá? Ela estava de uma forma, reajustei. Coloquei o size dela maior, ou seja, aumentei a amplitude da câmera, tá? A visão, centralizei no meu cenário e beleza, consegui focalizar o cenário inteiro. Foi isso, a câmera. Criação do cenário. Como é que foi o meu papel, né? O meu papel de desenvolvedor para fazer esse cenário em questão? Então a primeira coisa é você pensar em como o jogador deve fazer, que tipo de coisas o jogador deve cumprir, né?
nesse cenário para derrotar o chefe. Então, eu pensei o seguinte, o chefe é uma figura que ela vai estar acima do jogador, mas não no sentido de altura, mas no sentido de hierarquia. No caso, ela é uma figura mais mística, uma coisa que está acima de qualquer outra coisa já vista nesse castelo. Então, não é fácil a gente confrontar um chefe enquanto ele está fazendo as suas animações, né? O seu comportamento comum. Então, o jogador deve utilizar o cenário a seu favor. Então, o que a gente vê aqui a primeiro momento? A gente vê uma alavanca, tá? Uma alavanca aqui, um arpão, a gente vê plataformas, tá? Uma subida, né, de plataformas. Então a gente pensa o seguinte, a gente vai ter que fazer com que o nosso jogador, de alguma forma, prenda o chefão, né, com esse arpão. Então o chefão vai ficar preso. Então a gente vai precisar agora de utilizar o nosso cenário a nosso favor, né? Então, outra coisa também muito importante, a dificuldade do cenário. Uma briga com o chefão não pode ser uma coisa muito simples de ser feita, uma coisa que a gente faz determinados passos que não haja dificuldade. Então eu coloquei aqui na direita o fogo, né? Se o personagem cair aqui da escalada dele, ele vai cair no fogo e vai perder 1 de vida. A gente também colocou aqui, eu coloquei, né, essa armadilha. Ela vai segurar o jogador. Por que vai segurar? Porque existe uma outra coisa na mecânica do chefão que vai fazer com que o jogador entre em apuros se ele cair naquela armadilha. Você vai ver. Mais uma coisa para dificultar. Existe uma lâmina que corre aos 4 cantos do cenário. Mesma coisa. Vector3.move towards, andando de um ponto até outro ponto. Tá? Agora a parte aqui um pouco mais técnica de colisão. Aqui a parte de baixo eu coloquei uma colisão de verdade, não está em trigger. Aqui com esses gravetos. Então toda hora que o personagem colidir com um graveto, vai surgir uma DD Force para ele, para cima, no eixo Y, né? Para ele conseguir sair, né? É uma ajuda do cenário, mas ele já perdeu 1 de vida. Bom, coração. O coração também existe nessa fase para instigar o jogador a tentar subir, e ele vai entender que se ele subir, ele vai ficar perto do chefão, na hora que ele amarrar o chefão, né? Ali no teto. Você vai ver a mecânica do cenário daqui a pouco. Outra coisa, ambientação. Você pode ver que esse é o que é um palácio diferente, né? Totalmente diferente do restante do jogo. Então a gente consegue ver aqui um pouco da luz da lua, tá? Eu deixei aqui um pouco mais roxeado, que a gente vê a luz entrando de fora. A gente vê uma estátua gigante aqui na direita. A gente vê iluminação de tochas, é uma coisa mais sombria, tá? E também tem uma coisa muito legal que é essa parte preta que está atrás, né, do chefão, do cérebro. É como se ele tivesse vindo de uma outra dimensão. Essa parte preta foi simplesmente um plano, né, um círculo na verdade. Deixei uma camada atrás do chefe. E agora também tem a parte de inteligência do chefe. Ele vai ficar te disparando um raio, tá? Esse raio aqui não é um sprite, tá? Que está andando ali. É um trail, tá? É uma linha. Então você pode pensar, mas por que você fez por linha? Você não fez por instanciar um projétil? Bom, essa forma aqui é muito reduzida. Por quê? Porque a gente não precisa ficar instanciando projéteis e ficar deletando, né, os projéteis depois de um determinado tempo. É uma partícula, um trail, né, uma linha vermelha, que eu deixei as pontas dela arredondadas, e depois de mais ou menos 3 segundos ela para, e aí o chefão centraliza ela no cérebro, né, dentro de si, e ela continua sempre a andar em direção àquela posição onde o player estava na hora, né, da emissão dessa partícula. Então beleza. Vamos lá. Se eu errar aqui o arpão, você pode ver que eu bati, né, aqui na alavanca,
e o arpão foi disparado. Ó, você pode ver também que a outra armadilha entrando em ação. Ela me segurou e eu perdi uma vida porque deu tempo, né, do chefão emitir o raio. Bom, então vamos lá. Eu vou utilizar aqui agora do nosso cenário, né, para a gente prosseguir aqui. Olha só o que aconteceu. Eu ativei a alavanca e a alavanca ativou o arpão. E quando aconteceu isso, o chefão ficou preso, tá? No cenário. Quando ele fica preso, você consegue subir por todo o seu cenário e conseguir bater no chefão. É o único jeito. Ela vai ficar presa por 15 segundos. É uma animação de uma timeline que tem 15 segundos. Então aqui eu vou tentar subir novamente. Vou começar a bater, ó. Eu vou deixar a lâmina me pegar mesmo. Você pode ver agora que o chefe está perdendo vida. Eu coloquei que ele tem 30 de vida, então eu tenho que bater aqui mais ou menos umas 20 vezes por causa do combo. Bom, como é que eu fiz a parte do chefão perder vida e isso refletir diretamente na textura dele? Eu fiz uma textura preta e branca e uma textura com cor, né? Fazer com que ela baixe, só que dentro é uma mask, uma máscara que a gente faz aqui para que uma textura consiga ficar dentro da outra e ela não saia desses limites. Então foi o mask que eu utilizei. Então agora que eu vou terminar o jogo, se der tudo certo, olha só. O jogo foi terminado. O que acontece no final do jogo? O chefão, eu desabilitei os colliders do chefão, aumentei a Gravity Scale para ele cair bem rápido, né? Daquela sensação de que uma massa, né? A massa caindo bem rapidamente no cenário, morta mesmo. E eu fiz com que um novo painel surja. Como é que eu fiz esse painel surgindo, tá? O Alpha, Canvas Group, tá vendo? Você tem que adicionar esse componente de Canvas Group e tudo que tiver dentro, como child, né, como filho daquele objeto, vai desaparecer com alfa do 0 até o 1. Olha só, deixar aqui ao lado. Você pode ver que se eu diminuir, aqui não vai conseguir mais, porque o jogo está travado. Olha só. Canvas Group, 0 até 1. Tem muitas outras coisas também em relação a script, que eu poderia estar falando também. Aqui no caso do morcego, você pode ver que ele não funciona, tá? Um morcego que ele está aí parado, estático. Eu simplesmente pausei o script dele, tá? Para ele não correr atrás do jogador. Deixei ele fazendo a animação dele ali normalmente, como se estivesse atrás de uma janela. Bom, você pode ver então que existem várias técnicas, muita coisa que a gente pode utilizar na execução do nosso jogo. E que você não precisa ficar preso também nesse tipo de técnica. Ah, mas você poderia ter feito dessa forma, você poderia ter usado um outro tipo de técnica. É verdade, poderia, a gente pode usar qualquer coisa para desenvolver nossos jogos. Contanto que não tenha bugs e ele corra de uma forma suave, né, na máquina de qualquer um que a gente esteja querendo que ela corra, não tem problema, você pode usar a técnica que você quiser, chegando a um resultado satisfatório, né, bom, de performance também e a parte visual. Bom, então esse foi a análise, né, como foi feito do jogo. Essa primeira abordagem, né, foi com o jogo The Castle, um jogo do meu curso de desenvolvimento de jogos. Eu vou deixar aqui para você o link, tá, da página aqui do jogo, mas também do meu site, onde você pode ver o curso também em questão, se ele vai te agradar. O curso é feito para iniciantes, para quem é intermediário, mas pessoas também que são avançadas, que gostarão de aprender um pouco mais, né, ver que tipo de técnicas que eu utilizei para fazer o jogo. Tem outros jogos também muito legais aqui que eu utilizei, o Let's Jump, ele já utiliza o Firebase para conexão, ele é para Android. Eu coloquei também banco de dados, tudo da Firebase, que é um sistema online, né, para você conseguir guardar dados. Bombs, que é um jogo multiplayer, tá, offline, então você pode plugar aqui 4 controles ou também o teclado junto, você pode jogar com seus amigos aí offline, dentro do site também. Wondercell, um jogo aqui que a gente conseguiu ser finalista na Game Jam Plus 2019,
É um jogo de plataforma muito interessante também, compensa muito se dar uma olhada aqui, jogar o jogo. O Divinitatem pode ser uma próxima abordagem do próximo vídeo, que ele é um jogo parecido com o Hearthstone, né? Que tem os medalhões ali dos jogadores, tem as cartas, cada carta tem uma determinada função no jogo. Esse jogo aqui, o objetivo dele é você ser perfeito em todas as jogadas. Então compensa muito você dar uma olhada também no jogo. Ele tem 5 turnos. Essa foi então esse primeiro vídeo, né, sobre como foi feito, né, essa parte de desenvolvimento de jogos. Vou trazer outros jogos também que eu não conheço para a gente tentar decifrar ali o que o desenvolvedor fez, né, para a gente ter um pouco mais de ideia, né, para a gente poder se situar um pouco mais nesse mundo e trazer um pouco para dentro da Unity também, tá? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comente aqui que tipo de quais outros jogos, né, você gostaria que eu trouxesse aqui para a gente tentar entender como é que foi feito, e também sobre o jogo de hoje, se você não entendeu algum método, alguma técnica que eu usei, se você quiser que eu te responda ou que eu traga como outro vídeo, tá? Deixa seu comentário aqui e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Então até mais.